programa Questão de Ordem de hoje vai falar sobre concurso público ou advocacia. Para falar sobre esse tema, nós trouxemos hoje um convidado muito especial, já vou apresentar aqui, o Dr. Rodrigo Vieira, que é promotor de justiça, mas pediu exoneração do cargo para justamente atuar no campo, no ramo da advocacia. Primeiramente, já cumprimentando o senhor, doutor Vieira, seja muito bem-vindo. Eu já queria começar perguntando, alguém já perguntou que loucura é essa, abandonar um cargo público para atuar na advocacia? Seja bem-vindo, doutor Vieira. Bem, Quintana, meu abraço afetuoso a ti, nós que nos conhecemos assim de longa data. Eu na época era promotor de justiça, tu jornalista, agora além de jornalista colega, e na época era filho de um colega. E na condição de jornalista, enfim, acompanhou muito do trabalho, especialmente no Tribunal do Júri em Uruguaiana, né? Não lembro se em alguma outra cidade. Alegrete, Depois Uruguaiana. nós encontramos alguma vez ou outra isso, Alegrete, depois nós encontramos alguma vez ou outra Santa Maria, e é uma satisfação, uma alegria estar aqui contigo nesse teu projeto aí. Eu sou incentivador. Então, meus cumprimentos a ti e a todas as pessoas, nossos acompanhantes, a quem nos acompanha aí pelo YouTube e outras plataformas digitais também. Agradeço. É uma alegria poder conversar aqui. Eu agradeço muito a gentileza, doutor Vieira. Mas respondendo a tua pergunta, né? Sim. Em seguida da minha exoneração, um amigo que eu não falava já há algum tempo, pô, cara, mas o que é isso? Tu é meio louco? Não, meio não, eu não sou nada pela metade, eu sou louco inteiro, não é? Aí nos abraçamos, aquela risada, né? Mas, enfim, é uma história longa, né? Ninguém se exonera de um cargo desses aí, assim, de uma hora para outra. Ninguém se exonera porque acordou com uma ideia diferente na cabeça e vai lá e entrega a carta de exoneração. É uma história bem longa e eu creio que talvez nós tenhamos tempo para contar pelo menos parte dela aqui contigo aí. Não, com certeza. Até porque, assim, ó, a gente sabe que o perfil do acadêmico de direito, uma boa porcentagem pensa justamente no concurso público. E eu pensei assim, ó, nada melhor que alguém que viveu isso, mas tem muitos casos que a gente sabe que às vezes o colega, o profissional, ele se aposenta na função pública e depois vem a praticar advocacia, ou o contrário, praticou por um tempo a advocacia e depois exerce o cargo público. Agora, alguém que pede uma exoneração com uma idade não avançada e para mergulhar num novo campo, é muito interessante ouvir para mostrar esses dois mundos para quem está em dúvida ou para quem pensa, até para conhecer um pouco da realidade, não ficar só com a questão da estabilidade, da questão do salário, compreender um pouquinho. Mas primeiramente, doutor Vieira, conte pra gente um pouquinho a sua história. Eu sei que o senhor veio lá da fronteira oeste, contar pro pessoal lá da cidade de Quaraí, fronteira com o nosso querido país vizinho Uruguai, contar um pouquinho da sua história, como veio o seu ingresso ao Ministério Público, daí depois a gente entra, de fato, como que se deu essa decisão de pedir a exoneração e entrar novamente para o ramo da advocacia. Quintana, o meu pai foi advogado, eu tenho um tio pelo lado da minha mãe que também foi e continua sendo advogado, de quem inclusive eu fui secretário lá pelos meus 12, 13 anos, depois de ter acompanhado muito da atuação do meu pai, especialmente na advocacia criminal. Então eu, desde muito cedo, menino ainda, eu tinha uma certeza, eu iria cursar a faculdade de Direito. E foi o que eu fiz. Me formei no ano de 1995, na Universidade Federal de Santa Maria, e retornei à minha terra natal, retornei à minha Quaraí, para me dedicar à advocacia e a uma outra das paixões que me acompanhava naquela época da minha juventude, a atividade política. Não apenas política partidária, mas política social, política comunitária. E a minha ideia era, naquele ano de 96, além de iniciar a minha atividade na advocacia, e efetivamente iniciei, abri meu escritório, me candidatar ao cargo de vereador. Só que a minha vida é um pouco como o Rio Ibiqui, sabe? O Rio Ibiqui, aqui perto de Alegrete, aqui na região da fronteira, divisa da fronteira com a região central do estado, é um rio cheio de curvas. Né? E Manuel Viana, ali, São Francisco de Assis, enfim, e acabei me elegendo, só que me elegi vice-prefeito de Quaraí, naquela ocasião, com 24 anos. E aí, depois de me eleger, é que eu descobri que eu não poderia advogar,
que o estatuto da advocacia impede o vice-prefeito de exercer a advocacia. Então, fechei o meu escritório, que fazia recém um ano que tinha aberto, e me dediquei, assim, por 4 anos de corpo, alma e coração à atividade política como vice-prefeito da minha cidade, com a ideia de, na eleição do ano 2000, concorrer a prefeito. E por essas coisas da vida, que nem tudo acontece exatamente como a gente planeja, eu acabei não concorrendo a prefeito, acabei não concorrendo a nada no ano 2000. E, digamos, surgiu a ideia de fazer um concurso público. E eu, para juiz, jamais teria a mínima vocação. Eu tenho que ser parte, por formação e por índole, por temperamento sanguíneo, eu tenho que estar em um dos lados. Eu tenho que vestir uma camiseta. E achava, e continuo achando, a carreira do Ministério Público muito bonita. Abre um leque muito grande de atuação. Se nós formos ler o frontispício do Ministério Público, o artigo 127, o artigo 129 da Constituição Federal, as atribuições que o legislador constituinte alcançou ao Ministério Público como defensor da sociedade, é uma missão bonita, não é? E fiz o concurso e me dediquei, assim, por 1 ano e meio aproximadamente, apenas a estudar. Eu juntei as economias que eu reuni do salário de vice-prefeito, eu poupava no mínimo metade do meu salário, e eu tinha condições, já que não sou filho de rico, a minha família não teria condições de me bancar 2 anos, 3 anos apenas estudando, e essa é uma das formas de seleção que acaba fazendo com que apenas filhos de remediado para cima tenham condições de passar num concurso difícil desse. E eu estudei, assim, muito, muito. Eu, por exemplo, eu não gosto do programa do Faustão, eu acho uma babaquice muito grande. Eu respeito quem gosta, apenas eu não gosto. E tinha domingos, Quintana, que eu tinha vontade até de olhar o programa do Faustão, menos de estudar. Mas aí eu pensava, né, numa hora dessas deve ter algum maluco estudando. E são esses os que passam, são os malucos, e as malucas, naturalmente, não é? E aí eu deixava de olhar o programa do Faustão e ia estudar. Estudei com febre, me enrolava num cobertor, estudava, e botei na cabeça, uma vaga é minha, eu vou passar, eu quero passar, eu preciso passar e vou passar. E passei. E assumi em Giruá, fiquei aproximadamente 2 anos na região noroeste do estado, depois fui promovido por merecimento, fiquei 6 anos, sentei praça no meu querido Alegrete, depois fui removido por merecimento para Uruguaiana, fiquei lá na minha querida e dileta Uruguaiana por outros 5 anos, depois corri mundo um pouco, fiquei um tempo na vara do júri de Caxias do Sul, outros 2 anos na primeira promotoria criminal do júri de Santa Maria, e aí acabou algo que era muito sólido, algo, digamos, que era indiscutível na minha cabeça, no meu coração, que era a minha vocação, acabou fazendo com que eu entrasse numa linha de reflexão, e quando surge a reflexão, pode surgir, e acabou surgindo, uma dúvida, no que é que eu quero fazer na vida? É isso que eu quero morrer fazendo na vida? É nessa atividade que eu quero entregar o melhor das minhas energias, da minha paixão, da minha dedicação? Eu sou um homem que acaba se entregando alma e coração às atividades em que se empenha, e acabou fazendo com que eu chegasse à conclusão, após mais de 2 anos de amadurecimento, de que eu acabei enxergando que eu não mais me identificava com a função de promotor de justiça. E acabou ressurgindo em mim aquele Rodrigo lá da juventude, aquele jovem que tinha e sempre teve um espírito libertário, que dizia que entrou na faculdade de Direito para defender a liberdade, para ser advogado, e eu acabei, digamos, me redescobrindo e enxergando que, na verdade, a curva tinha sido quando eu entrei na carreira do Ministério Público, e que, ao voltar a ser advogado, era a minha vida, que estava voltando ao seu leito normal. E as pessoas enxergam, e isso é que mais me espanta, Quintana, quando diz, a loucura que tu fez é pelo aspecto remuneratório, é pelo aspecto, digamos, da segurança e da estabilidade que uma carreira, das mais altas carreiras do serviço público brasileiro, oferece.
no antepenúltimo dia útil do mês, com chuva ou com sol, com crise ou sem crise, com Covid ou sem Covid, está depositado na tua conta uma das melhores remunerações do país, com 60 dias de férias, com 13º e com a garantia da aposentadoria vitalícia e merecida, claro. Só que, digamos, eu coloquei num prato da balança, né, e eu aqui não tenho nenhum problema em confessar, eu já estava tomando antidepressivo, porque eu apenas continuava sendo promotor de justiça do ponto de vista formal, porque estava investido na função, mas a minha cabeça, o meu espírito não era mais de promotor. E eu não sei qual é o tempo que nós temos aqui, mas digamos, uma confissão. Eu estava em Santa Maria e trabalhava, e depois, todos os dias, fim da tarde, eu colocava uma bermuda, uma camiseta, um tênis, celular com fone de ouvido nas orelhas e saía caminhar pelas ruas de Santa Maria. E um dia eu estava em direção à saída para São Pedro do Sul e ouvindo a programação, e entrou a Voz do Brasil. E eu, para não ficar em silêncio, segui ouvindo a Voz do Brasil. E a discussão no Minuto da Justiça ali da Voz do Brasil era o seguinte: um cidadão se envolveu, era motorista, se envolveu num acidente de trânsito numa cidade no Paraná, e do acidente do qual resultou a morte de 2 pessoas e ele próprio, motorista, gravemente ferido. Ele foi levado a um hospital na cidade onde houve o acidente, e lá retiraram sangue das veias dele para finalidade terapêutica. Só que a polícia foi no hospital onde ele estava internado e recolheu o sangue. Sem nenhuma ordem judicial, a polícia, na mão grande, apreendeu o sangue e submeteu esse sangue a exame pericial, que acabou comprovando que o sujeito havia ingerido bebida alcoólica e, portanto, ele estava alcoolizado, embriagado, quando deu causa a esse acidente, no qual resultou a morte de 2 pessoas. E a discussão, naquele momento em que eu caminhava solitário pelas ruas de Santa Maria e já estava lá com a minha reflexão, o que eu sou, o que eu quero ser na vida, a discussão era, do ponto de vista jurídico, qual a validade como elemento de prova dessa conclusão pericial, ou seja, de um sangue que foi recolhido pela polícia num hospital onde o sujeito estava internado para finalidade terapêutica. E aí retiraram o sangue do sujeito em estado de inconsciência, concluíram, a partir de uma perícia, que o sujeito estava alcoolizado, e esse elemento vai ser utilizado como prova contra o sujeito. E a discussão era, do ponto de vista jurídico, à luz da Constituição, que assegura que nenhum cidadão pode ser compelido, obrigado a produzir prova contra si próprio, esse sangue, esse elemento vai ser usado contra esse cidadão. E naquele momento, eu, que formalmente ainda era promotor de justiça, caminhava solitário e pensei comigo, é óbvio que não pode, isso é juridicamente inviável, isso é um estupro contra a Constituição. Só que aí a reflexão seguinte fez com que eu me desse conta, eu não sou mais promotor, eu tenho que procurar a minha turma, não é? Por quê? Porque eu pensei que, se nesse momento os outros 599 promotores de justiça do Estado estivessem ouvindo essa mesmíssima notícia, vão chegar à conclusão que os fins justificam os meios. Eu estou generalizando, deve ter talvez 1, 2 ou 3 ou 4 que talvez concordassem comigo. Não dá, do ponto de vista constitucional, jurídico constitucional, não dá para usar essa informação como prova contra aquele sujeito. Só que, digamos, a grande maioria, a grandíssima maioria, não vai considerar assim. Por quê? Porque é uma linha de pensamento. Porque o Ministério Público, quer não queiram, quer queiram, é o órgão encarregado de produzir acusação. É o titular do direito de ação penal pública. E, portanto, ele vai usar, infelizmente, em alguns momentos, e não deveria ser assim, elementos que são produzidos contrários à luz da Constituição Federal. E isso aí acaba, inclusive, fazendo com que o Ministério Público acabe se olvidando, se esquecendo do seu papel maior, que é o de guardião da ordem jurídica. Mas, digamos, são questões que eu não iria mudar dentro da instituição do Ministério Público. Quem deveria mudar era eu, e acabei mudando. Mas, como eu dizia, digamos, entre realizar uma atividade que paga uma boa remuneração, que dá segurança, que dá férias, que dá aposentadoria, que dá um status,
principal de tudo é o status, inclusive, que a carreira de Ministério Público dá, e exercer uma função com a qual tu te identifica do ponto de vista da alma, do coração e da mente, eu fiz essa segunda opção. E aí talvez está a loucura maior. Só que, digamos, eu acabei dando um salto mortal sem ter a rede embaixo e eu estou encantado da vida. Eu estou felicíssimo fazendo algo com o que eu me identifico, algo com o que a minha alma, o meu coração, o meu espírito estão identificados, e é essa a missão da minha vida. E se eu fui promotor por 16 anos, eu vou advogar por 32, o dobro. Digamos, esse é um resumo. Eu tenho mais histórias para contar. Eu tenho, digamos, o canto do cisne, né? O último júri que eu fiz, assim, até então eu estava identificado com a carreira do promotor, e o júri que eu fiz, o réu foi condenado, terminou o júri às 3 da manhã, eu fui para o hotel, eu estava fazendo o júri numa outra cidade, Espumoso, e eu chorei. O réu foi condenado e eu chorei. Eu chorei, e ao chorar eu acabei me identificando, né? Identificando, eu não sou mais promotor. Isso aí está me violentando. Eu não tenho mais o espírito para ser promotor. E não importa só a minha conta bancária, não importa só o salário no meu bolso, né? Importa que eu sou um sujeito que eu tenho que fazer algo com o qual a minha vocação de alma e de espírito esteja apontando, esteja direcionado. E aí, digamos, eu tenho que cair fora. Só que, se hoje eu tenho 49, quando eu me exonerei, eu tinha 46, moço, mas já não mais um guri, uma filha, compromissos para atender, e, digamos, é aquilo que faz com que tu pondere, né? Eu vou dar um salto mortal e não tem rede embaixo. Eu tenho que ter firmeza no braço para alcançar o outro lado, e sabendo que se eu não der o salto no momento certo e não tiver firmeza no braço para me apoiar no outro lado, eu vou me esborrachar no chão e não tem nada que me segure. Mas, digamos, a travessia já foi feita. O trabalho agora é apenas ser consolidado. Para quem, ouvindo o Dr. Vieira, se pergunta daqui a pouco, como será que era a performance do Dr. Vieira na época como promotor de justiça? Eu tive a honra de acompanhar alguns júris do Dr. Vieira e eu fui com certeza uma das pessoas mais surpreendidas com a decisão, porque era incrível. Eu vou usar um termo pejorativo, doutor, me permita, mas era como se o senhor encarnasse alguém durante o júri, brigando realmente por aquilo, como se fosse a sua vida ali no júri, na função do Ministério Público. Eu imagino hoje, agora, o senhor relatando, confessando nesse espaço a sua verdadeira vocação, que é justamente como advogado de defesa, advogado criminalista, que não só necessariamente de defesa, pode atuar até mesmo como assistente de acusação, mas como advogado criminalista. Então eu só imagino o brilho nos seus olhos para quem já acompanhou anteriormente na época de promotor. Só fazer duas observações. Quanto ao tempo, doutor Vieira, honestamente, a vantagem da gente ter um canal alternativo, da gente ter um espaço aqui, que não possui uma linha editorial de limítrofe, um programa posterior, é que o assunto tem liberdade para ser contado aqui, não tem essa limitação. O que pode acontecer é acabar a bateria da câmera, a gente substitui ali tranquilamente durante a gravação, faz uma pausa sem problema algum. Mas para quem está assistindo, deve estar se perguntando assim, só para vocês entenderem qual é o cenário e olha o impacto dessa decisão. Eu não vou entrar em pormenores de valores hoje para quem entra na carreira de promotor de justiça aqui no Rio Grande do Sul, que era onde a lotação do Dr. Vieira na função de Ministério Público, de promotor de justiça no Ministério Público Estadual, mas no último concurso aqui no Rio Grande do Sul foram cerca de 18 mil candidatos. Só para o concurso, 18 mil candidatos por vaga no concurso para promotor de justiça, ou 18 mil candidatos, eu não quero dar informação errada, mas mesmo assim é um número, o pessoal às vezes compara com o vestibular de medicina, que é 60, 70 por vaga, e já sabe a dificuldade que é. Agora vocês imaginem um concurso com 18 mil candidatos, que deve ter no máximo quantas vagas, doutor Vieira? O quê? 40, 50 vagas por concurso? Até menos, né? Não. Hoje em dia os concursos as vagas são um número bem inferior. Eu não confesso que não tenho acompanhado, mas eu recordo que se não o último, penúltimo, antepenúltimo, era assim, no máximo 20 vagas, máximo 20 vagas, talvez até menos, 10, 12, 15 vagas. Foi-se o tempo em que eu fui aprovado no concurso de 2002, eu fui promotor, portanto, por 16 anos,
e foram 80 vagas no meu concurso, mas hoje em dia é um número bem inferior de vagas. Então, para o telespectador, para quem está em casa, entender. Imagine só um concurso público com 18 mil inscritos aproximadamente e apenas 20 vagas. A dificuldade que é hoje para ingressar na carreira do Ministério Público, fora as questões que o doutor já mencionou em relação a salário, as garantias, principalmente a estabilidade, que muitas pessoas buscam hoje. E há de se ressaltar aqui, um parênteses, não há nenhum juízo de valor em relação a isso. É uma decisão do doutor Vieira e é o que muitas pessoas buscam, mas imagina o impacto dessa decisão. É agora uma provocação, doutor Vieira. O que mudou na vida do doutor Vieira, promotor de justiça, em relação agora ao advogado criminalista, no aspecto do público, no aspecto da imprensa? Como que se dá essa relação hoje? O senhor antes era um órgão oficial e agora está na luta diária justamente para defender os clientes que o procuram. Mudou muito a sua vida em relação a isso? Não, Quintana, a minha vida não mudou, até porque eu nunca fui muito ligado a status, né? Eu sempre tive bem presente assim que eu não nasci nada, aliás, ninguém nasce nada, né? Eu não nasci promotor e também não ia morrer promotor. E eu, digamos, tive a experiência de ser político, exercer um mandato eletivo bem jovem, e isso nunca me subiu a cabeça. Então, eu nunca perdi assim a minha origem na simplicidade dos arrabaldes e da periferia da minha Quaraí. Então, a Mas, minha vida não mudou. perdão, Agora, eu doutor, percebo assim, isso, ó, perdão, só, a diferença. Não, só perdão, não no sentido. Não, eu peço perdão por interromper, mas não no sentido de status Não, que. eu compreendi, Mas no sentido de tratamento mesmo, né? Claro, não, eu compreendi a tua colocação, mas só fazendo um introito. A minha vida não mudou, mas eu percebo assim o que mudou na forma de tratamento de algumas pessoas em relação a mim. O que demonstra que, digamos, que essas mesmas pessoas, e aí eu estou falando de pessoas assim do meio da imprensa, não todas, mas grande parte, porque a sede da minha atuação é em Uruguaiana, onde eu fui promotor por 5 anos e é onde está meu escritório. Então, eu tenho muitos conhecidos em toda a cidade, especialmente no meio da imprensa. Então, eu vejo que algumas pessoas do meio da imprensa davam um tratamento diferenciado a mim. Na verdade, aquelas pessoas estavam tratando não comigo, não com o cidadão Rodrigo, estavam tratando com o promotor. Então, eu vejo que, infelizmente, algumas pessoas são mais ligadas a status e, digamos, dão o tratamento à pessoa conforme a colocação, conforme a posição de cargo, de instituição que aquela pessoa esteja momentaneamente investida. Só que a vida, o poder é fugaz, é passageiro. A gente não pode nem se comportar e nem tratar a um terceiro em função de um cargo que a gente esteja investido ou que o terceiro esteja ocupando. A gente tem que tratar com a pessoa, com o cidadão, com gente, não é? Mas, infelizmente, eu vejo, digamos, portas que antes estavam permanentemente abertas e que agora não estão mais. Mas isso, sabe o quê, Quintana? Isso tem um pouco do preconceito. Digamos, o promotor de justiça é aquela função, o próprio nome da função já diz, que se identifica com o sistema de justiça do país. E o advogado é visto como, digamos, o bandido que vai estragar a festa. É aquele encarregado de defender o bandido, o facínora, o criminoso, o fora da lei, o malfeitor. E não é visto assim como profissional que é indispensável na administração da justiça, é a própria Constituição que diz isso no artigo 133, e é aquela pessoa que vai exercer um mistério assim inarredável no processo, especialmente no processo criminal, em que toda e qualquer pessoa, por mais horrendo que tenha sido o crime que ela tenha cometido, ela tem um direito. E às vezes a pessoa, o público, o grande público, vai se perguntar, mas qual direito pode ter o Fernandinho Beiramar? Na pior das hipóteses, no pior dos cenários, ele tem direito de ser condenado a uma pena justa no âmbito do devido processo legal. No pior dos cenários, ele tem esse direito. E para isso é preciso que tenha um advogado que venha de ser a voz dele no processo, que enfrente, às vezes, o arbítrio, a prepotência, a arrogância
de maus juízes, de maus delegados de polícia e de maus promotores de justiça, que não têm a compreensão de que o direito penal deve ser exercido, deve ser aplicado no âmbito de um processo em que sejam garantidas todas as franquias previstas na lei e na Constituição, ou seja, aquilo que eu falei no início, o devido processo legal, a observância das regras do jogo, ou seja, no futebol, o meu time, o Colorado, só pode ganhar, só pode ser campeão se ele fizer um gol em que o atacante não coloque a mão na bola e não esteja impedido, não é? Ou seja, gol válido dentro daquilo que estabelecem as regras do futebol, transpondo para o meio jurídico, é a observância das regras processuais e das regras constitucionais. É aquilo que eu falava no exemplo lá no início, ou seja, o sangue que foi retirado do sujeito no hospital para finalidade terapêutica, para finalidade curativa, aquele sangue não pode ser utilizado para comprovar que o sujeito estava sob o efeito de álcool. As autoridades da persecução penal, delegado de polícia e promotor de justiça, que se utilizem de outros meios para comprovar que o sujeito estava sob o efeito de uma substância proibida para quem vai dirigir, conduzir um veículo automotor. É simples assim. Os fins não justificam os meios. E é isso que eu passei a enxergar no Ministério Público, ou seja, eu não estou generalizando, mas eu passei a enxergar uma instituição que levava mais a sério a função acusatória do que a função de guardião, de zelador da ordem jurídica. E aí eu passei a me desencantar. Eu não sei se posso comentar. Por favor. Posso? Temos a liberdade aqui, por favor. Quintana? Por favor. Eu era mais ou menos no auge da finada Operação Lava Jato. Eu era promotor em Santa Maria e num belo dia em que uma das tantas fases da Lava Jato foi deflagrada, coincidiu com uma grande reunião de promotores de justiça em Santa Maria, um encontro regional de promotores no auditório da Promotoria de Santa Maria, presente o Procurador-Geral de Justiça, a alta administração do Ministério Público e dezenas de promotores da região. E exatamente a meu lado, eu não vou citar nomes para não constranger ninguém, eu vou contar o milagre sem contar o santo. Exatamente a meu lado, o promotor de justiça menciona o Lula, e aqui eu faço um parênteses. Por mim, dane-se o Lula. Eu não conheço o Lula pessoalmente, o Lula, para mim, nesse então, é apenas um cidadão brasileiro como qualquer um de nós. Mas diz o promotor de justiça o Lula vai ser condenado. Mais que isso, o Lula deve ser condenado. Com processo ou sem processo, com prova ou sem prova, ele deve ser condenado. O promotor de justiça foi aplaudido quase que de pé, quase que de forma unânime, aquele auditório de dezenas de pessoas, todas elas integrantes do Ministério Público, aplaudiram quase que de pé o sujeito que diz essa barbaridade do ponto de vista jurídico. E aqui as pessoas que estão nos ouvindo abstraiam o Lula. Não é o Lula, é a Maria ou o José. E aí um promotor de justiça, alguém incumbido da função de ser o guardião da ordem jurídica, e saibam os ouvintes o que isso significa, dizer que uma determinada pessoa, mais do que ser condenada, deve ser condenada com prova ou sem prova, com processo ou sem processo. Eu te confesso que isso naquele momento me chocou. Eu não apenas não aplaudi, como fiquei assim, não apenas estupefato, como fiquei chocado ao ouvir isso. E chocado com a reação dos presentes, assim, em aplaudir. E aquilo ali foi um dos estopins, assim, de o que eu estou fazendo aqui. Não acredito que uma barbaridade dessas possa ser dito dentro da casa do Ministério Público e isso ser aplaudido. Digamos, esse foi um dos fatos que acabou deflagrando esse processo de reflexão que acabou desaguando na minha exoneração. O senhor falava anteriormente em relação a um momento especial, que foi o último júri, como promotor de justiça, que o senhor chegou no hotel, veio às lágrimas, se dando conta que não se sentia mais à vontade na figura de promotor de justiça.
Por favor, nos brinde com um breve relato sobre esse acontecimento e exatamente qual foi a sensação de algo que com certeza já vinha se amadurecendo, um processo que não se deu apenas nesse momento, mas que foi o start final para dizer, realmente é hora de mudar a chave. Bom, eu era promotor em Santa Maria, né, promotor perante a vara do júri, trabalhava com meu dileto amigo, doutor Ulisses Fonseca Lousada, um dos grandes juízes com quem eu tive prazer de atuar. Se estiver nos ouvindo, vai a ele um afetuoso abraço. E fui designado pela Corregedoria do Ministério Público para atuar num júri na cidade de Espumoso. Eu não conhecia a cidade de Espumoso. Fui olhar no mapa e vi que ficava próximo de Passo Fundo, que era uma comarca também de entrância final, com vários promotores que poderiam muito bem atuar nesse júri, e não necessariamente eu, que faria uma distância muito maior de Santa Maria até Espumoso. Mas, digamos, tomei a missão como uma homenagem. Digamos, deve ser uma missão difícil, vai o Rodrigo. Pois bem, passei a analisar o processo lá da cidade de Espumoso, e era um processo muito peculiar. E aí fui estudar, fui me enfronhar. Espumoso, uma cidade relativamente pequena, de colonização germânica, e o acusado no processo era um professor, Quintana. E o professor esse descobriu, num dado momento, deu um flagra, acabou descobrindo que estava sendo traído pela esposa. E se separaram momentaneamente. Ele ficou cuidando da filhinha deles, do casal de 3 anos, e depois de alguns meses ele se reconciliou com a esposa, ele perdoou a esposa e voltaram a viver juntos. O tempo andou mais algum pouco e ele deu um novo flagrante na esposa e uma nova situação de traição com o mesmo sujeito, com o mesmo cidadão, o mesmo Ricardão, vamos dizer assim, com o perdão, se usa uma expressão mais chula, vamos dizer assim. Pois bem, aí nessa segunda ocasião, ele matou o sujeito. Matou o sujeito com quem a esposa traía ele. A esposa, aí se separaram, né? A esposa foi morar em outra cidade, saiu no mundo, não é? Ele continuou criando a filhinha, que já era um pouco maior da idade, e aí ele continuou vivendo em Espumoso, que era a cidade dele, onde ele era professor, e ele era visto numa cidade pequena, conservadora, de colonização germânica, como corno, como sujeito que foi traído, admitiu, voltou para a mulher e voltou a ser traído de novo. E ele que cuidava da filha. E eu, digamos, eu fui promotor, acusei muitas vezes, atuei mais de 400 vezes, não me envergonho de nenhuma delas, não tenho nada que me acuse a consciência, não é? Eu sempre eu estreiei no júri como promotor de justiça postulando a absolvição, eu nunca perdi a sensibilidade, mas eu ficava apenas não com os elementos do processo, né? Eu sempre procurava enxergar o que tinha de humano nos personagens do processo. O processo não é e não pode ser apenas as folhas que contam ali os atos processuais, a história dos atos processuais. O processo ele tem humano, ele tem dor, tem luto, tem lágrimas, tem sofrimento. E aí eu pensava, aquele sujeito ali, o que ele já sofreu, o que ele continua sofrendo. E, digamos, ele, que era o pai da filha, que já não tinha mais mãe, a mãe ganhou o mundo com um acontecimento desse, ele era achincalhado, era constrangido na cidade como um sujeito corno que foi traído, perdoou a mulher, foi traído de novo. E aí eu pensava assim, o direito penal ele é não apenas punição, ele deve ser também ressocialização. E o que a sociedade vai ganhar em colocar um professor que cuida da filha, que cria a filha, vai colocar 12, 13, 14, 15, 18 anos atrás das grades? Mas é verdade, ele tirou a vida de alguém, e essa é uma regra, antes de ser uma regra de direito penal, é uma regra social. E ali, digamos, eu comecei a entrar em conflito. Eu era o promotor acusado de apresentar uma posição em nome do Ministério Público no júri, mas aí também me deparava com essa situação, e esse sujeito, não é? Ele já está punindo pela vida. E a vida em sociedade, eu pensava, não vai ganhar nada em colocar 10, 15, 20 anos, 18 anos, esse sujeito atrás das grades. Mas, digamos, naquele júri acabou se sobrepondo
a figura do promotor de justiça, e eu mostrei as provas, apresentei, digamos, era incontroverso, nem ele negava que ele tinha matado aquele sujeito com quem a mulher traía ele pela segunda vez, e ele foi condenado. E eu, como estava fora de casa, né? Eu morava em Santa Maria, eu estava hospedado num hotel. O júri começou às 8h30 da manhã e o júri terminou às 3 da manhã. O réu foi condenado, e assim, Quintana, eu olhava o plenário do Fórum de Espumoso, a metade era a família da vítima. A viúva, os filhos, os irmãos da vítima, não é? Terminou o júri, todos me acenavam, queriam me abraçar, e a outra metade, praticamente vazia, era a filha do réu e a nova esposa dele. Eram duas pessoas. Duas pessoas do sexo feminino, a nova esposa dele, do professor, do acusado, que foi condenado, e a filha, que devia ter talvez já ao redor de 10, 12 anos de idade. E aquela, eu olhava de o que vai ser dessa menina agora, não é? E fui para o hotel e chorei. Fui para o hotel e chorei. Pela primeira e única vez na minha vida, depois de ter atuado em mais de 4 centenas de júri, eu chorei, porque eu não queria ter acusado aquele sujeito. Eu não queria ter acusado aquele sujeito. E te digo mais. Naquele momento, eu pensei, se fosse advogado, eu absolvia esse sujeito. Se fosse advogado, eu ia conseguir obter a absolvição dele no júri, mostrando os elementos humanos por detrás do crime, os elementos de sensibilidade humana por detrás da tragédia, não é? E demonstrar, digamos, que ele já estava punido pela vida, que ele ia carregar para sempre naquela cidade pequena, conservadora, de colonização alemã, ele ia carregar para sempre a pecha de ser um sujeito corno, traído 2 vezes pela esposa. E isso, naquela cidade, era uma punição eterna, não é? Eu tive certeza de que, se eu fosse advogado, eu absolvia ele. E fui para o hotel e chorei. E, ao chorar, eu, que já estava nesse processo de reflexão, de pensamento, de amadurecimento, ali tive a certeza de que pensei comigo mesmo, acabou a minha carreira de promotor. Eu não sou mais promotor de justiça. A minha alma, meu espírito, meu coração não são mais um promotor de justiça. Eu tenho que apenas que me organizar do ponto de vista de vida, para, enfim, pegar meu boné, cair fora e sair pela mesma porta que eu entrei, que foi a porta da frente, não é? E sair sem chutar o balde, não fazer papel feio que não fiz. Tenho as minhas críticas à instituição do Ministério Público, claro que tenho, como tenho o meu reconhecimento, tenho meus elogios, mas não fiz e não vou fazer papel feio de cuspir no prato em que comi. Mas tenho as minhas críticas, tenho as minhas reservas e as digo de público, não é? E aí me organizei para sair e, digamos, sair de cabeça erguida. Olha, tenho o maior orgulho de ter sido promotor de justiça por longos e felizes 16 anos, deixei amigos na instituição, reconheço, assim, muitas pessoas de elevado espírito público na instituição do Ministério Público. Mas, digamos, não era mais o meu caminho. O meu caminho era fazer com que a vida retornasse ao seu leito natural e original, que era de advogar, e com o que eu estou encantado e cada vez mais animado. Doutor Vieira, uma pergunta que eu nunca fiz para nenhum advogado, nem mesmo nenhum promotor de justiça, e algum dia, quem sabe até eu farei, para alguém do Ministério Público, mas uma vez, certa feita, eu escutei isso de um advogado criminalista e isso ficou muito marcado na minha cabeça. Uma breve observação. Eu acredito que nem todas as pessoas elas tenham consciência do que significa o tribunal do júri. Aquele momento em que pessoas da sociedade vão definir a vida de alguém, pessoas que muitas vezes não possuem qualquer conhecimento jurídico, mas serão apresentadas as testemunhas, depoimento do réu e os argumentos tanto do Ministério Público quanto da defesa. Mas esse advogado uma vez me falou que, se a gente for analisar a partir desse pressuposto que o jurado é leigo e que ele vai como representante da sociedade, a imagem que ele enxerga é mais ou menos a seguinte: centralizado o juiz, à sua direita o Ministério Público, como se o Ministério Público fizesse parte
do apêndice mesmo... do juiz. Exatamente. E de forma opositora, réu e advogado de defesa. O senhor, como fez parte dos dois lados, Ministério Público e hoje como advogado de defesa, ou advogado criminalista, para usar o termo mais correto, o senhor acredita que exista de fato essa diferença, essa forma de apresentar para a sociedade exatamente essa terminologia, o Ministério Público como apêndice da Justiça, ou seja, não como uma parte, mas sim como uma continuidade, e o advogado de defesa, sim, com a parte contrária, pelo qual vai ter que brigar pela inocência, como se já tivesse o pressuposto, ou os jurados com o pressuposto já de condenar o réu independente do caso ou as provas apresentadas. Captaste bem, Quintana, exatamente, é o que se diz a composição cênica no tribunal do júri, né? Centralizado ali, num pedestal mais alto, o juiz, como aquela figura imparcial, que está equidistante do embate processual das partes, e ao lado do juiz é a figura do promotor de justiça, colocando lado a lado, digamos, como se fossem funções, digamos, equivalentes do ponto de vista processual, como se houvesse uma identidade no exercício das funções, como se fossem quase que irmãos gêmeos siameses ali. O promotor está ao lado do juiz, e até pela proximidade física, não é? Acabam conversando, porque são pessoas que convivem muito, são pessoas que acabam se identificando, são pessoas que acabam tendo um convívio, assim, até do ponto de vista fraternal, muitas vezes. Então, o júri está correndo e, às vezes, estão conversando. E, no mais das vezes, não é nem sobre o processo. É sobre futebol, sobre a vida, sobre um filme, sobre jurisprudência, enfim, sobre qualquer outra coisa. Mas o jurado que está lá assistindo não sabe. Está vendo que o juiz e o promotor estão conversando. E lá distante, lá no outro lado, colocado de frente para o jurado, numa posição como se fosse até antagônica, de confronto, o advogado de defesa, digamos, colocado distante, como se distante do juiz, como se distante do ente imparcial fosse a atuação do Ministério Público, ao reverso da atuação da atuação do juiz, ao reverso da atuação do Ministério Público pelo promotor de justiça, que está colado, está exatamente ao lado do juiz. Então, para o jurado que é leigo das coisas do direito, essa composição cênica no plenário do júri acaba fazendo com que na cabeça daquela pessoa ali tenha esse, ainda que involuntariamente, né, tenha essa influência, que acaba sendo uma influência indevida. E em relação à participação da imprensa, como a gente conversava no começo da gravação, eu acompanho vários júris e muitas vezes o jornalista, fazendo uma observação, o jornalista ele se vale muito da fonte oficial. E não por uma questão de desconhecimento, mas justamente por ser uma garantia de que aquilo que está sendo dito vem de alguém que não tem interesse, porque há um preconceito com o advogado, onde, por exemplo, o advogado criminalista que vai dar entrevista está querendo vender seu peixe. Eu mesmo devo estar sendo criticado algumas pessoas, o Quintana está fazendo vídeos para explicar assuntos porque quer aparecer, o Dr. Vieira está dando entrevista porque quer vender o escritório. Existe esse preconceito, Dr. Vieira, não adianta a gente, como é que se diz, tapar o sol com a peneira. Então acaba sendo atrás da fonte oficial, muitas vezes, para entender até como é que vai funcionar, o que vai ser, o que vai acontecer aquele dia, vai ser todo o júri, ou dependendo da extensão do júri, quando são vários dias, dependendo de réus ou testemunhas, o que vai acontecer primeiro, se depende muito da fonte oficial. Mas essa cobertura na dependência da fonte oficial, ela também pode vir a induzir o público, e infelizmente os jurados estão diante desse público. Eu digo, claro, anteriormente ao júri, durante o júri, teoricamente são incomunicáveis. Mas essa cobertura, às vezes, anterior ao júri, ela, de certa forma, ela, na sua opinião, ela pode influenciar os jurados? Claro, acaba muitas vezes condicionando o júri, porque o jurado ele não vem de Marte ou da Lua, o jurado está na sociedade. São, no mais das vezes, pessoas da nossa classe média, que acompanham o noticiário das mídias, dos órgãos de imprensa, e no mais das vezes, especialmente quando são fatos, quando são acusações relativas a fatos que ganharam espaço no noticiário, geralmente o espaço vem da dita fonte oficial. Como se a dita fonte oficial, leia-se, delegados de polícia, promotores de justiça,
como se essas fontes oficiais, digamos, não tivessem os seus interesses. E ao dizer os seus interesses, eu não estou dizendo que são interesses inescrupulosos, interesses do ponto de vista processual. O delegado de polícia que investigou os fatos, é óbvio que ele tem interesse em que a investigação dele, a conclusão da investigação dele seja confirmada mais adiante no processo. O promotor de justiça que está sustentando a condenação, é óbvio que ele tem um interesse jurídico e processual de que a sustentação acusatória dele seja acolhida pelo júri. Então, a imprensa, quando parte do pressuposto de que a fonte oficial é mais segura, está tendo uma conduta equivocada, de que a fonte oficial, digamos, seria uma fonte isenta do ponto de vista de interesse processual. E não é. A fonte oficial apenas são agentes públicos, são servidores públicos, leia-se, delegado de polícia e promotores de justiça, não é? Contra os quais, no mais das vezes, não há esse preconceito que há em relação a advogados. E está aí o escândalo da Vaza Jato para demonstrar muitas vezes a relação espúria, a relação que há por debaixo dos panos, que há por debaixo da superfície entre agentes oficiais, no caso os procuradores da República, que alimentavam e se retroalimentavam da notícia da imprensa. E eles acabavam pautando as manchetes que iam sair na imprensa e utilizando dessas mesmas manchetes para conduzir os processos lá na Vaza Jato, não é? Então, é um comportamento da imprensa que também, às vezes, parte do princípio de que a imprensa tem que vender. E o que é notícia? A notícia não é a absolvição, Quintana. A notícia é a condenação. A notícia é a prisão. Se nós abrirmos o site do Tribunal de Justiça, e hoje não dá para abrir, hoje, no exato dia de hoje, 30 de abril, não dá para abrir porque sofreu um ataque cibernético por hackers. Mas se nós abrirmos um site, só tem notícia, por exemplo, que tem um hiperlink ali, caso menino Bernardo, caso da Boate Kiss, agora tem esse do caso esse do rapaz negro que foi morto no supermercado em Porto Alegre, e as notícias que saem ali nos espaços do site ali, o júri condena, juiz fulano de tal condenou a 10 anos, 15, 20, 30 anos, é como se a imagem da justiça fosse eficiente apenas quando condena, e não também quando julga e absolve. A eficiência é a mesma quando absolve, mas, digamos, do ponto de vista comercial, de venda da notícia, a absolvição não tem o menor interesse porque não desperta nenhuma manchete. E isso é um preconceito que eu observo. E aí eu falo, porque eu fui promotor de justiça, eu tive do outro lado do balcão, e hoje eu estou do lado da defesa. Então eu observo esse viés da imprensa, de que olha meio de lado assim, para o advogado. O advogado tem um interesse, e é claro que tem, é óbvio que tem, é o interesse de defender, como se o outro lado, o delegado e o promotor também não tivessem seus interesses. E todos os interesses legítimos do ponto de vista jurídico e processual. Mas aí acaba a imprensa estimulando, né, digamos, de se alimentar dos órgãos oficiais, delegado de polícia e Ministério Público, e não dar o mesmo espaço, a mesma cobertura em relação à defesa. Às vezes a gente vê uma ampla cobertura jornalística, não é? Delegado de polícia, promotor de justiça, longas entrevistas descrevendo o crime, descrevendo, na sua ótica, claro, descrevendo os resultados da investigação que está em acontecimento, e lá sai, foi contatado o escritório que defende o acusado, e aí dá assim, uma frase, duas, né? Quer dizer, é incomparavelmente menor o espaço que a imprensa acaba destinando à defesa. Por quê? Porque o que a defesa diz, o que a defesa fala, não é interessante do ponto de vista de venda da notícia, não é? Até porque as pessoas vivem com medo, vivem aterrorizadas, principalmente nas cidades um pouco maiores, tipo Santa Maria para cima, não é?
tem medo da violência, de assalto, de sequestro. Então, as pessoas já enxergam assim o advogado como algo equiparado ao irmão do demônio, ao que vai defender a esse estado de coisas que nos atemoriza, que é esse estado de coisas que nos intranquiliza. Então, as pessoas se sentem seguras quando assistem a palavra do promotor de justiça e do delegado de polícia, sendo que nem sempre tudo é verdade. Agora, há bem pouco, houve uma investigação, se não me engano, em Novo Hamburgo, ou na região metropolitana, Vale dos Sinos, aí, em que se descobriu que, na verdade, aquilo que foi cantado e decantado como um crime elucidado, investigado, com requintes até de magia negra, na verdade, houve uma criação cerebrina e criminosa do delegado de polícia, que acabou resultando na incriminação indevida de uma pessoa, de um cidadão. Por isso que é preciso reservar espaço, ou reservar um ouvido para a acusação e reservar o outro, assim, com o mesmo espaço para ouvir a defesa. Alto lá, porque a história nem sempre é bem assim. Eu outro dia conversava em família sobre o caso vereador Jairinho, não é? A gente liga a televisão, liga o rádio, abre um jornal, acessa um site noticioso na internet, não dá outro assunto, é uma enxurrada sobre o caso Jairinho, alto lá, porque a história pode ser que não seja bem assim como ela está sendo contada. Reservemos espaço para o contraditório. E pegando esse gancho, doutor Vieira, não no caso específico do doutor Jairinho, que é perceptível como notícias, e nós dois somos pais, a gente consegue entender o porquê, quando envolvem crianças, né? A gente tem a questão do Bernardo Boldrini, a gente tem a da Isabela Nardoni, e agora o caso desse menino, porque choca bastante a estupidez de quem o comete, uma série de coisas, e a sociedade como um todo acaba se sensibilizando, né, com a situação da vítima e imaginando a situação da criança. Mas pegando esse gancho da relação com a imprensa, e fazendo uma meia-culpa, porque até muito pouco tempo eu fazia a cobertura justamente de júris, onde eu tive a oportunidade de conhecer o senhor, e me parece que às vezes não é nenhuma questão de tendência lúcida, racional da imprensa, mas é uma tendência lógica, porque é algo que o jornalista ele conhece tanto de direito quando ele diz que conhece de futebol. Muitas vezes é muito mais uma questão de feeling, de achismo, do que um estudo mais aprofundado. Exatamente. E então, muitas vezes, ele acaba indo nessa tendência com a maré e com a onda, e a provocação do questionamento é justamente de que forma romper isso. Eu fiz essa pergunta para o Cláudio Brito, que é jornalista e ex-promotor de justiça aposentado, fiz essa pergunta para o Leonardo Sagrilo Santiago, que também é seu colega, advogado criminalista. De que maneira a gente pode trabalhar para que as pessoas, antes mesmo de tomar lado, possam vir ter conhecimentos básicos de como que funciona o nosso ordenamento jurídico, seja ele constitucional, seja ele dentro do direito penal, a questão de se o sujeito é inocente até que se prove o contrário, e não a situação inversa. No Brasil parece que o sujeito ele é culpado até que se prove o contrário. De que forma pode ser aos poucos, inclusive, nesse caso, e perdão o alongar da pergunta, mas de que forma a imprensa também pode colaborar para a discussão, não é no sentido de privilegiar advogados, de promover, não nesse sentido, mas de promover o debate para que esse conhecimento seja mais amplo. E até uma das propostas desse canal é justamente essa, doutor, é que se de alguma forma uma pessoa entender um pouquinho mais ou levantar a dúvida, já me faz satisfeito, porque falta esse espaço para essa discussão. Que bom, Quintana, que tu estás criando esse espaço, né? Porque é preciso promover assim a cultura das pessoas, a cultura de entender que amanhã ou depois a mão do destino pode fazer com que eu próprio, alguém das minhas relações, alguém que eu amo, alguém da minha família, possa estar sendo acusado. E ao ser acusado, não significa necessariamente que a pessoa cometeu aquilo do qual se está a ela imputando, não é? Que se reserve a ela a oportunidade, pelo menos, de dizer, olha, não foi bem assim, ou, digamos, ou não foi nada assim,
e é preciso que as pessoas compreendam de que a civilização, o processo civilizatório só vai avançar com o respeito, com a observância de regras, que não pode a gente voltar ao tempo da Roma antiga, não é? Em que as pessoas iam para as arenas para assistir um espetáculo e que queriam sangue e vísceras. Eu vejo no tribunal do Facebook, não é? Manifestações as mais estapafúrdias. E aí entra essa questão passional, né? Eu que sou pai, tu que és pai relativamente recente também, não é? As pessoas são estimuladas por esse verdadeiro massacre, esse verdadeiro bombardeio midiático a não mais refletir, a não mais usar assim a cabeça, usam apenas a paixão, o coração, mas é uma criança, muito bem, é uma criança, mas poderia ser o meu filho, poderia ser o teu, poderia ser, mas isso não dá o direito de que nós percamos a racionalidade de que a acusação deve passar por um processo de apuração e de que a pessoa a quem se está imputando a prática desse crime, ela não pode entrar no processo já massacrada. Ela não pode entrar já no processo assim, sem chance nenhuma de defesa. Por quê? Porque é possível que exista uma outra nuance. Eu não sei se eu não conheço o processo, só esse vamos nos situar no caso do vereador Jairinho, não é? Mas outro dia eu conversava com uma irmã minha, que é tua colega, inclusive é jornalista, e mora no Rio de Janeiro. Aí ela me dizia, mas o vereador Jairinho, ele é envolvido em milícia. Eu digo, pode ser até que seja o chefe da milícia, mas isso aí não conduz necessariamente a ele ter matado o enteado do jeito que está descrito. Pode ser que tenha sido só ele, pode ser que tenha sido só a mãe, pode ser que tenha sido ambos, os dois, ou pode ser que tenha sido uma terceira pessoa, ou pode ser que não se trate de um homicídio. Eu atuei num júri num caso bem semelhante, em Alegrete, há muitíssimos anos. O advogado da defesa era o doutor Eliandro Pilar, meu dileto amigo, querido colega. E eu lembro que a discussão era bastante semelhante a essa. A criança, a tese de defesa de que a criança, ao redor de uns 3 anos de idade, havia caído do berço. E as lesões encontradas no corpo da criança e que provocaram a sua morte, segundo a defesa, teriam sido acidentais, ou seja, decorrentes da própria queda da criança. E não seria, portanto, um ato criminoso. Só que surgiram outras provas no processo, depoimento de vizinhos, inclusive havia uma vizinha, no caso esse que eu estou me situando, que havia assistido à agressão feita pela madrasta da criança e que acabaram confirmando e dando a tranquilidade a mim de sustentar a acusação. Mas, digamos, eu não, repito, não conheço o caso do Jairinho, esse aí. Agora, mas a gente não pode substituir a necessidade da prova e a prova produzida no contraditório, num processo judicial, com a defesa, com todas as garantias legais e constitucionais, não pode substituir a prova pela paixão, ou seja, pelo pensamento, mas ele fez isso com uma criança. É preciso que se comprove de que ele efetivamente fez isso com essa criança. E não pode deixar substituir digamos, a necessidade da prova pela antipatia com a pessoa. Ou seja, mas eu não gosto do Jairinho porque ele é envolvido com milícia. Eu não gosto do Jairinho porque ele é um político de direita. Eu não gosto do Jairinho porque ele é bolsonarista. Senão, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que nós vamos cair com o sinal trocado no mesmo raciocínio do promotor, aquele que estava ao meu lado, que disse, o Lula vai ser condenado, o Lula deve ser condenado com processo ou sem processo. Por quê? Porque o Lula é um político identificado com a esquerda e certamente aquele promotor que estava ao meu lado, que falou aquela barbaridade, deve ser um sujeito identificado com a direita, e não vai problema nenhum nisso. Cada um que se identifique com a direita, com o centro, com o alto, com o baixo. O problema é que quando nós estamos lá no meio jurídico, nós não podemos trazer assim, pelo menos com essa carga, as nossas ideologias, e eu vou condenar o Jairinho porque eu sou de esquerda e ele da direita.
né? Quer dizer, nós substituirmos a necessidade de racionalidade pelo passionalismo extremo e exacerbado. É o que acaba abrindo a porta larga para a injustiça. Doutor Vieira, em seguida a gente vai dar encaminhamento para os procedimentos finais, né, da nossa gravação, do nosso programa Questão de Ordem, mas seria uma utopia acreditar que algum dia seja possível esse pedido que o senhor faz, não no sentido, para quem não entendeu, o doutor Vieira em momento algum está dizendo que o doutor Jairinho é inocente. A única coisa é que o processo ele não pode ser por feeling, por sentimento, por antipatia. Eu não gosto de você, seja político, seja futebolístico, seja passional, no sentido de condenar por sentimento. Olha, eu tenho a sensação, eu tenho certeza, a convicção, mas se não há provas ou se não há o devido processo legal, a gente não pode condenar. É nesse sentido. Seria uma utopia acreditar que algum dia nós, como sociedade, podemos chegar a esse ponto onde as pessoas vão entender que primeiro o processo para depois a condenação? Olha, talvez seja meio utópico, ou talvez seja uma realidade distante de ser alcançada, mas não por isso que a gente vai deixar de perseguir essa realidade. E, digamos, o caminho talvez seja aproveitar os espaços, e esse aqui que tu crias é um dos espaços para que nós possamos, enfim, auxiliar a população a raciocinar, auxiliar a população a compreender que conviver em sociedade, que fazer avançar o processo civilizatório tem um preço. E como diz o ministro Marco Aurélio, lá do STF, né, e é módico esse preço. É a sujeição, o respeito a regras. E, por vezes, o respeito às regras vai fazer com que pessoas com quem nós não simpatizemos sejam absolvidas, sejam condenadas. Isso não importa. O que importa mesmo é que o resultado final de um processo seja o produto do respeito às regras civilizatórias criadas num dado momento pela sociedade. O que ajuda é aproveitarmos esse espaço de debates para que, digamos, quem sabe os estudantes, os acadêmicos de direito, aqueles que amanhã ou depois serão advogados, serão juízes, serão promotores de justiça, serão delegados de polícia, serão procuradores da República, tenham essa compreensão, digamos, de que eu posso ser um bom promotor de justiça, de que eu posso ser incisivo e combativo membro do Ministério Público ou da Polícia Judiciária, mas com a noção de que a minha atividade ela deve obedecer a certos limites, ela deve ser exercida dentro de um determinado leito, dentro de determinados limites previstos na Constituição e nas leis, que nada pode ser exercido de forma ilimitada, e principalmente que os fins não justificam os meios. Eu não posso, para obter determinado resultado, usar todo e qualquer estratagema, porque aí, do contrário, vira um vale-tudo. E o vale-tudo é a negação da civilização. Doutor Vieira, então, para finalizar, já que a temática do programa, né, era sobre justamente o concurso público à advocacia, que é um dos grandes questionamentos de quem ingressa no mundo do direito, que mensagem o senhor deixaria para quem está na faculdade, quem pensa em ingressar na faculdade de Direito, e não só a faculdade de Direito, existem outras faculdades que possuem uma grande probabilidade de concursos públicos, de oportunidades, digamos assim. Que mensagem o senhor deixaria? Afinal de contas, a gente já contou a sua história aqui, para quem não se ateve aos detalhes. O senhor abandonou uma carreira onde o senhor tinha êxito, era bastante respeitado, foi promovido por uma série de vezes e tinha uma situação garantida financeira, uma estabilidade, uma aposentadoria garantida, e resolveu, por uma questão pessoal, por uma questão de vocação, abrir mão de um concurso público para seguir a carreira de advogado criminalista. Que mensagem o senhor deixaria para quem pensa em seguir concurso público e para quem pensa como o senhor, não, a minha vocação é ser advogado, talvez financeiramente demore a ter uma resposta, mas, de fato, é
pelo qual eu sonho com a carreira do direito, ou é de fato a minha vocação a qual eu quero exercer? Que mensagem o senhor deixaria? A mensagem, Quintana, é quando tu faz esse desafio, faz essa instigação, né? Concurso público ou advocacia. Eu diria nenhum nem outro, eu diria vocação. Né? Vocação, esse é o principal. Eu sei que vocação não paga conta, eu sei que vocação não, não deposita nada na conta bancária, eu sei que a vocação não traz comida para a mesa, mas a vocação vai fazer com que tu exerças aquilo a que tu te dedicares, seja aquilo que for, de uma forma apaixonada, de uma forma racional, de uma forma competente, de uma forma bem feita. E isso vai, ao fim e ao cabo, vai dar resultado, vai dar bom resultado. Então, digamos, o principal, seja concurso público, seja advocacia, o principal mesmo, seja um ou seja outro, é fazer com alma e coração, ou seja, é identificar aonde está a sua vocação, aonde está aquilo que faz brilhar os meus olhos, aquilo que faz encantar a minha alma, aquilo que faz encantar o meu espírito. E aí, encontrada essa vocação, te joga inteiro, te joga por completo, porque ao fim e ao cabo vai dar certo. Pode demorar um pouquinho mais, pode demorar um pouquinho menos, mas aí com dedicação, com esforço, com trabalho, com estudo, vai dar certo, vai dar resultado. O principal é a satisfação na vida, não é? Mais do que a conta bancária, mais do que o status, mais do que a segurança que uma carreira pode oferecer, o mais importante mesmo é a satisfação interior, é estar em paz consigo próprio, é estar de bem e encontrado com a sua alma, com o seu espírito, com a sua vida, com aquilo com que tu te identificas como isto é a minha vida, esta é a minha caminhada, esta é a minha trajetória. Então, se eu pudesse deixar alguma mensagem, seria essa aos nossos as pessoas que nos acompanham e que nos brindam com a sua audiência e com a sua assistência. Doutor Vieira, muitíssimo obrigado. Eu que conheci um amigo há 13 anos no Tribunal do Júri, no Ministério Público lá na cidade de Alegrete, depois no trabalho realizado também no município de Uruguaiana, onde hoje fica o escritório do Dr. Vieira. Muitíssimo obrigado e o espaço fica aberto para discussões justamente na ordem jurídica, de esclarecimentos, de debates, de temáticas. É só levantar a mão e dizer questão de ordem, espaço concedido. Tá bem, eu que agradeço, Quintana, a gentileza, o convite, foi um privilégio estar conversando aqui contigo, com a tua audiência, e estou sempre à disposição, não é? E essa da questão de ordem é boa, porque isso aí é muito usado pela defesa, não é? Às vezes vem aquele promotor que quer patrolar, vem aquele juiz que é um pouco autoritário, questão de ordem, não é? Pela ordem, pelo respeito à lei, pelo respeito à Constituição, eu sou a voz do cidadão que está aqui ao meu lado. Tá bom? Um forte abraço aí, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, forte abraço e até a próxima. Bom, pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado para quem nos assistiu. Não esqueça de se inscrever no canal, marcar as notificações e principalmente participar, mandar sugestão, críticas, debates, temáticas que você gostaria de ver aqui no espaço Questão de Ordem e também no quadro Juridique. Tá certo? Grande abraço a todos. Tchau.